Aproximai-vos do Senhor e sereis iluminados. O vosso rosto não será confundido. O vosso rosto não será confundido. Aproximai-vos do Senhor e sereis iluminados. O vosso rosto não será confundido. O vosso rosto não será confundido. Vinde, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Vinde, ó casa de Jacó, caminhemos à luz do Senhor. Aproximai-vos do Senhor e sereis iluminados. O vosso rosto não será confundido. O vosso rosto não será confundido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, Deus chama-nos ao seu encontro para que a sua luz ilumine a nossa vida e para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, aumenta em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que mandais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, sede bondosos e compassivos uns para com os outros e perdoai-vos mutuamente, como Deus também vos perdoou em Cristo. Sede imitadores de Deus como filhos muito amados. Caminhai na caridade, a exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, oferecendo-se como vítima agradável a Deus. A imoralidade e qualquer impureza ou avareza nem sequer sejam mencionadas entre vós, como é próprio de cristãos. Nada também de palavras indecentes, estultas ou maliciosas, que são coisas inconvenientes. Em vez disso, dai ações de graças. Porque, como sabeis, nenhum imoral, impúdico ou avarento, que é uma idolatria, terá parte na herança do reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos iluda com vãos raciocínios. É por causa dessas desordens que a ira de Deus atinge os rebeldes. Portanto, não sejais seus cúmplices. Outrora vós erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Procedei como filhos da luz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes se compraz na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Feliz homem que pôs a sua esperança no Senhor. É como árvore plantada à beira das águas, dá fruto a seu tempo e sua folhagem não murcha. Tudo quanto fizer será bem sucedido. Feliz homem que pôs a sua esperança no Senhor. Bem diferente é a sorte dos ímpios, são como palha que o vento leva. O Senhor vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos pecadores leva à perdição. Feliz homem que pôs a sua esperança no Senhor.
consagrai-nos na verdade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estava Jesus a ensinar ao sábado numa sinagoga. Apareceu lá uma mulher com um espírito que a tornava enferma havia 18 anos. Andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos. Ela endireitou-se logo e começou a dar glória a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado por Jesus ter feito uma cura ao sábado, tomou a palavra e disse à multidão: Há 6 dias para trabalhar. Portanto, vim curar-vos nesses dias e não no dia de sábado. O Senhor respondeu: Hipócritas, não solta cada um de vós do estábulo o seu boi ou o seu jumento ao sábado para o levar a beber? E esta mulher, filha de Abraão, que Satanás prendeu há 18 anos, não devia libertar-se desse jugo no dia de sábado? Enquanto Jesus assim falava, todos os seus adversários ficaram envergonhados e a multidão alegrava-se com todas as maravilhas que ele realizava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, os milagres que Jesus fazia não eram apenas gestos extraordinários, não eram apenas atos pelos quais melhorava a vida das pessoas, curando-os das suas doenças. São sinais da construção do reino de Deus, são sinais da sua missão messiânica, são sinais de que Jesus é o verdadeiro Salvador. E o milagre que o Evangelho de hoje nos fala é precisamente esse sinal de Deus como libertador. Esta mulher vivia oprimida pela sua doença. É o sinal da opressão do pecado. O próprio Jesus fala nisso. Fala que Satanás tinha prendido esta mulher e tinha-a subjugado há 18 anos. O mal tinha subjugado esta mulher. Deus libertou, permitiu-lhe que se endireitasse, que assumisse a sua condição de filho de Deus. Como dizia um dos padres da Igreja logo no início dos primeiros séculos, o cristão reza de pé, porque é filho de Deus, não de joelhos e oprimido porque é escravo. Esta consciência de que somos filhos de Deus, da nossa dignidade de filhos de Deus, que nos deve, de facto, olhar para Jesus com confiança e olhar para o bem que Ele nos transmite. Como dizia São Paulo na primeira leitura, somos filhos da luz. Temos de viver como filhos da luz.
Não podemos viver a olhar para o passado, a olhar para o tempo de escuridão em que vivíamos, ou o tempo de opressão em que vivíamos. Fomos libertados, fomos trazidos das trevas para a luz, do fundo, das profundezas do mar para a claridade do sol. E essa claridade que nos mostra o caminho, nos mostra de facto aquilo que podemos fazer para de facto ser diferentes, sendo bondosos e compassivos uns para os outros, diz-nos São Paulo. Perdoai-vos mutuamente, porque somos todos iguais. Não há nenhum de nós que seja perfeito. Não há nenhum de nós que seja santo. Estamos a caminho da santidade, mas só somos santos depois da morte. Até lá, somos pecadores. Procuramos ser fiéis ao Evangelho, procuramos, de facto, ser filhos dignos de Deus, procuramos fazer o bem, amar os outros em atos concretos, mas tendo a consciência que caímos e, portanto, não podemos ser demasiado rígidos com os outros, porque também nós somos como eles e podemos ser como eles, mesmo que agora não sejamos. A queda está sempre diante de nós, mas a graça de Deus é maior do que a queda. E por isso mesmo o maior pecador tem sempre uma oportunidade de se converter e de viver. E portanto, se não nos perdoamos uns aos outros, só vamos acumulando rancor, só vamos acumulando maldade, vamos nos deixando oprimir por esta incapacidade de perdoar que nos oprime também a nós. O facto de vivermos zangados com toda a gente, de não perdoar a ninguém, só nos vai isolando. Só nos vai pondo à margem. E se olharmos a todos como inimigos, pior ainda. Portanto, se queremos formar comunidade, se queremos viver como irmãos, se queremos de facto ser discípulos de Jesus Cristo, libertos de todo o mal, devemos aprender a perdoar e ajudar os nossos irmãos a levantarem-se da opressão do mal, a levantarem-se da opressão do egoísmo, a levantarem-se da opressão do pecado, poderem descobrir a luz e assim saber como agir e pouco a pouco irem convertendo a sua vida como nós. Foi isso que Nossa Senhora aqui veio fazer a Fátima, apelar à conversão, para que o mistério pascal de salvação de seu Filho Jesus não tenha sido realizado em vão, mas seja real e válido. Procuremos nós então oferecer os nossos sacrifícios, oferecer o nosso perdão, para que, vivendo como irmãos, possamos todos juntos, de cabeça levantada, louvar o Senhor e construir o reino de Deus. Irmãos e irmãs, com a sua atitude de amor para com um doente, Jesus ensina aos discípulos que a letra da lei pode matar se não lhe descobrirmos o Espírito. Peçamos ao Pai que nos ensine esta ciência e digamos: ouvi-nos, Senhor. Pelos que na Igreja interpretam a lei de Deus à luz do Espírito, pelos que a entendem com bom senso e com amor, e pelos que, seguindo-a, procuram fazer o bem, oremos. Ouve-nos, Senhor. Por quem é bondoso e compassivo para com os outros, pelos que perdoam como Deus lhes perdoou em Cristo,
e pelos que se oferecem como Jesus se ofereceu na cruz, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos que, apesar de fracos, querem ser puros, por aqueles que não usam palavras maliciosas e por todos os que procuram proceder como filhos da luz, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas mulheres mais pobres e com doenças graves, por aquelas que desde jovens não podem levantar-se da cama e por todas as que carregam uma cruz muito pesada, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos presbíteros que dão a unção quando são chamados, pelos médicos que socorrem os doentes a qualquer hora e pelos bombeiros sempre dispostos a ajudar quem sofre, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Pai Santo, que para sermos santos nos libertaste da escravidão do pecado, fazei que vivamos sempre em ação de graças por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que vos apresentamos e fazei que a celebração destes mistérios dê glória ao vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem
e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. E ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo ou no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre à luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, intercedei. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembramos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembramos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos,
Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade. Para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
ó Senhor, vós sois o meu Deus, sois o meu único Pai. Para os santos da terra, admiráveis em seu poder, vai todo o meu afeto. O Senhor me apontará o caminho da vida. O seu nome viverei na plenitude da alegria. Senhor, a porção da minha herança e do meu cálice, está nas vossas mãos o meu destino. Couberam-me em partilha terras aprazíveis, muito me agrada a minha sorte. O Senhor me apontará o caminho da vida. O seu ano viverei na plenitude da bendigo o Senhor por me ter aconselhado, até de noite me inspira interiormente. O Senhor está sempre na minha presença, com Ele a meu lado não vacilarei. O Senhor
Oremos. Fazei, Senhor, que os vossos sacramentos realizem em nós o que significam, para alcançarmos um dia em plenitude o que celebramos nestes mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.